Como realizar todos os seus desejos, de Genevieve Beren. Prefácio. Este livro é um guia prático que pode ajudá-lo a aproveitar o poder de sua mente e imaginação para alcançar seus desejos mais profundos. Genevieve Beren foi aluna do famoso professor e escritor Thomas Troward, e seus ensinamentos influenciaram gerações de pessoas bem-sucedidas em todo o mundo. Ao ouvir este livro, esperamos que você descubra novos insights e possibilidades que possam ajudá-lo a liberar seu verdadeiro potencial e a viver uma vida plena. O novo pensamento foi uma corrente filosófica que surgiu nos Estados Unidos há cerca de 150 anos, impulsionada por grandes pensadores como Emerson, Ralph Waldo Trine, James Allen e William Walker Atkinson, entre outros. Ganhou impulso rapidamente, melhorando a vida de muitas pessoas ao elevar seu nível de consciência, e ao longo do século XX, produzindo grandes escritores. Não se tratava de uma religião, embora algumas instituições religiosas tenham emanado dela, mas de uma filosofia que proclama a necessidade de termos uma experiência direta com o Criador, sem intermediários. Sua mensagem central é que nosso pensamento dá origem às nossas experiências e à nossa visão do mundo, e é por isso que ela atribui grande importância a uma atitude mental positiva, à meditação e à visualização. Nesta série Novo Pensamento, estamos publicando obras pouco conhecidas desse movimento filosófico espiritual, cuja influência continua a ser enorme até hoje. Introdução. O poder do pensamento. A história da humanidade é marcada pela eterna busca da verdade. Por trás do desenvolvimento cultural, social e econômico das grandes civilizações do passado e do legado dos pensadores que tiveram a maior influência em nosso futuro, está o desejo de conhecer nosso lugar no mundo e o significado de nossa existência. Existe um Deus? Existe uma energia inteligente que cria e move o cosmos? Somos o resultado de um acúmulo de coincidências fortuitas. Até hoje, poucos podem afirmar que iluminaram seu entendimento até a compreensão absoluta da verdade, mas há mentes privilegiadas que chegaram perto disso. Thomas Troward foi uma dessas mentes. Este livro foi publicado em 1929, resultado das masterclasses de Troward para Genevieve Beren. A própria Beren compilou os ensinamentos mais poderosos que havia recebido durante os 4 anos de orientação de Troward, e escreveu essa obra na mesma forma dialógica em que os havia recebido. Apesar da atualidade do pensamento de ambos os autores, procuramos revitalizar esse texto extraindo sua essência mais prática, reestruturando seus ensinamentos, enfatizando suas máximas e afirmações, e concentrando-nos em facilitar sua aplicação específica para todos os que dele se aproximam. O que torna este livro tão oportuno e valioso é a clareza com que ele nos ensina a descobrir e desenvolver o poder do pensamento para mudar nosso estado interior e nossas circunstâncias, ensinando-nos a nos concentrar no que queremos alcançar, em vez de nos perdermos no que acontece conosco, sem a intervenção de nossa vontade. Naquela época, os dois autores já haviam descoberto o poder das afirmações e da observação de nosso eu interior, como forma de sincronizá-lo com nosso ambiente. Como o próprio Troward disse, "Eu sou" é a palavra de poder. Se você acredita que seu pensamento é poderoso, seu pensamento é poderoso. O mestre e a discípula. Troward e Beren eram duas inteligências incomuns que se conheceram em uma época em que o homem estava começando a se abrir para realidades novas e mais sutis, e seu legado é um ensinamento que transcende a época em que viveram e chega intacto até nós. Troward incutiu em sua discípula uma atitude não conformista em relação a si mesma como um passo para mudar uma realidade caprichosa e mesquinha. Se nosso pensamento é criativo, como não dedicar todos os nossos esforços para direcionar esse poder criativo? É como ter um carro de corrida e não saber como dirigi-lo.
Certamente é o bom senso que prevalece sobre esse desejo de fabricar nosso destino e nossas circunstâncias, que fez com que ambos quisessem lutar na mesma direção. Thomas Troward nasceu em meados do século XIX na Índia. Filho de pais ingleses, ele concluiu sua formação acadêmica na Inglaterra, mas sua estada posterior de mais de 25 anos no país asiático foi fundamental para influenciar sua busca espiritual. Nem seu trabalho como juiz nem seu amor apaixonado pela pintura foram tão importantes em sua vida quanto o estudo dos principais textos sagrados orientais, a tradição religiosa hebraica e, acima de tudo, a Bíblia. Troward encontrou na palavra de Jesus Cristo a luz de que precisava para guiar sua busca, mas abriu uma nova trilha que ia além dos dogmas estabelecidos pela Igreja, desenvolvendo um sistema filosófico que ajudaria o homem a encontrar saúde, alegria e paz espiritual por meio do poder do pensamento. Genevieve Beren foi a única discípula de Troward. Por um lado, ele nunca quis se estabelecer como professor, mas por outro, provavelmente não havia ninguém mais qualificado para receber e posteriormente transmitir seus ensinamentos do que ela. Prova disso é que de 1912 a 1914, sua vida se concentrou exclusivamente em absorver a sabedoria e a filosofia de vida de Troward. Após esse período, ela se tornou a mais determinada transmissora do novo pensamento, destilado nas ideias e nos ensinamentos de seu mestre. Ela escreveu vários livros, mas todos eles transmitem de alguma forma os ensinamentos que Troward lhe incutiu sobre o uso do poder transformador do pensamento. Um campo de estudo muito científico. Um dos livros de maior sucesso dos últimos anos, O Segredo, de Rhonda Byrne, reconhece a influência da filosofia de Troward em seu desenvolvimento. A influência de Troward é muito mais presente do que se imagina. Troward batizou seu campo de estudo de ciência mental, embora mais tarde tenha se tornado parte do chamado movimento do novo pensamento, porque seu objetivo sempre foi abordar a investigação do eu de um ponto de vista científico. Ele estava ciente de que seu tema de pesquisa beirava os limites da teologia e da religião, e teve o cuidado de não cruzar essa linha. Nenhum outro cientista posterior foi tão destemido, e seu trabalho responde de forma irrestrita e convincente a certas perguntas que deixam muitos cientistas perplexos hoje em dia. Perguntas como: a eficácia de placebos em pacientes cujo tratamento médico não foi bem sucedido, ou curas inexplicáveis sob a influência de uma mente carismática ou poderosa. Em suma, trata-se de como a combinação de pensamento, crença e intenção afeta nosso comportamento, nossa saúde e nosso bem-estar. Um efeito que é mais real do que muitas das circunstâncias materiais que consideramos garantidas. Em alguns aspectos, a física quântica atual está comprovando o ponto de vista de Troward. Experimentos que testam o poder da intenção, a lei da atração, a sincronicidade entre estados internos e circunstâncias externas, etc. No entanto, pode haver pessoas que, mesmo que estejam convencidas desses argumentos, achem impossível realizar esses fatos em si mesmas. As chaves estão todas contidas neste livro. Leia-o, estude-o e pratique-o. Você verá por si mesmo até onde pode chegar o poder do seu pensamento. Nenhum homem bom deve se perder. O que foi, deveria existir para sempre. Robert Browning. Entendo que o que Deus faz é duradouro. Não há nada a acrescentar e nada a retirar. O que é já foi, o que será já é. E Deus restaura o que já passou. Eclesiastes capítulo 3 versículo 14 e 15. Dedicatória. Com reverência, apresento estas páginas, que representam a torrente de um coração pleno, no altar da memória de um homem sábio e santo, um professor e guia, e meu amigo muito querido, o juiz Thomas T. Troward. Capítulo 1. Como conseguir o que você quer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8 versículo 32.
As leis da vida. O que há de mais verdadeiro na vida é que ela contém em si alegria e liberdade absoluta, liberdade de mente, corpo e circunstâncias. Não cometa o erro típico de julgar tudo apenas do ponto de vista material. A vida preenche todo o espaço, e por meio da compreensão e do uso de suas leis, é possível direcionar uma qualidade específica de força criativa, que, se mantida pela vontade, será inteiramente possível reproduzir em sua forma física correspondente. Quando as leis da vida são conhecidas, esse conhecimento nos dá ideias que nos permitem controlar qualquer circunstância ou condição adversa. Observe uma flor. Ela é linda, não é mesmo? E não demonstra a você a presença indiscutível de uma grande inteligência que se expressa por meio da beleza, da forma, da cor, e, acima de tudo, da alegria. A inteligência que se expressa na mente humana, como uma força de iniciativa e seleção, é a expressão máxima da vida inteligente. As plantas, os animais e os seres humanos representam a mesma força universal. A única diferença está em seus diferentes graus de inteligência. A inteligência está presente em nós, mas só pode aumentar se for usada de forma construtiva. Os graus de inteligência. Quanto mais elevada for sua inteligência, mais fácil será colocar em prática o nível mais elevado de energia criativa. Quanto mais você desenvolver sua inteligência, e com isso não quero dizer intelectualmente ou lendo livros, mas por meio do autoaprendizado, mais fácil será para você observar como suas ideias antigas e limitadas sobre o que você não é, ou não pode ser, fazer ou ter, desaparecem quase imperceptivelmente. Se você usar a inteligência e confiar nela para direcioná-lo a Deus, acabará reconhecendo que também faz parte dessa inteligência superior. Assim como uma gota de água faz parte do oceano, você não é uma vítima, mas parte do universo. O grau mais elevado de inteligência é aquela forma de vida capaz de reconhecer a si mesma em relação a toda a inteligência existente. Quando você se convence de que qualquer realidade ou circunstância física tem sua origem nas atividades da mente, nosso pensamento, você é capaz de superar qualquer tipo de adversidade, porque percebe que é sempre possível controlar seus próprios pensamentos. Devemos sempre ter a determinação de criar nosso próprio pensamento. Você deve pensar por si mesmo e à sua maneira, independentemente do que seus antecessores pensaram e independentemente de algum deles ter conseguido atingir os objetivos desejados. O segredo do controle de suas forças vitais. Em todos os momentos, a capacidade de utilizar o poder inesgotável que reside nas leis de sua própria natureza, e que é propriamente seu, depende do reconhecimento de sua presença. A mente individual é o instrumento por meio do qual nossa forma mais elevada de inteligência, cujo poder é imenso, tenta se expressar. Quando você considera que uma situação está fora de seu controle, ela se torna verdadeiramente fora de seu controle. De que adianta alguém dizer que tem fé, se seus atos não comprovam isso? Sem suas revelações, Deus não seria ninguém. Pensar sem agir é inútil. O reconhecimento de que você está inseparavelmente conectado com a alegria, a vida, a inteligência e o poder do grande todo, mantido sem hesitação e colocado em prática, resolverá qualquer problema, pois seu pensamento colocará em ação certas ideias do mais alto grau de inteligência e poder, que naturalmente controlam os níveis inferiores. Como iluminar seu caminho? É preciso entender que a causa de nosso fracasso ou infortúnio contínuo está em nós mesmos. Um esforço tenaz e seguro sempre traz satisfação. Tente usar o poder do pensamento e do sentimento positivos para obter resultados positivos. A inteligência sempre se manifesta na capacidade de resposta. Toda a ação do processo evolutivo da vida, desde seu início inanimado até sua manifestação na forma humana, é uma resposta inteligente contínua. Se você optar por reconhecer a presença de uma inteligência universal que permeia toda a natureza,
também reconhecerá uma capacidade de resposta correspondente escondida no fundo de tudo que existe. Nas árvores, nas folhas de grama, nas flores, nos animais, e na verdade em tudo, que está sempre pronta para agir quando chamada à ação. Todo efeito tem sua causa. Tudo é vida, e tudo é lei e ordem. Na realidade, não há coincidências e nunca podemos dizer, isso aconteceu por acaso. O melhor método de aprendizado é reviver experiências passadas. Analise quais pensamentos e sentimentos estavam presentes quando você teve sucesso e quando fracassou. Em seguida, tire suas próprias conclusões. Nenhum ensinamento escrito ou falado pode se igualar a esse. O propósito da vida é dar expressão à nossa alegria, beleza e poder por meio de um instrumento específico, nosso pensamento. Qualquer que seja a justificativa que você pense ter em um determinado momento, qualquer sentimento de desânimo, insatisfação ou ansiedade, afasta cada vez mais a realização de seu desejo. Você pode se livrar de um pensamento prejudicial mantendo uma atitude mental positiva em relação ao seu desejo mais íntimo, como se fosse um fato consumado, seja ele um estado de espírito ou algo material, direcionando o pensamento. Não é possível ter pensamentos positivos e negativos ao mesmo tempo. Quando você pensa uma coisa e diz outra, seu pensamento é um só. Você diz automaticamente uma coisa, enquanto pensa em outra. Em resumo, suas palavras não são a expressão do pensamento que está em sua mente. Tente pensar em si mesmo como um realizador e um fracassado ao mesmo tempo. Você descobrirá que é impossível ter pensamentos positivos e negativos ao mesmo tempo. Como indivíduo, você pode controlar as circunstâncias por meio da compreensão de seu relacionamento pessoal com a inteligência que governa o universo. Quando a tríade de inimigos, medo, ansiedade e desânimo, o atacar, envenenando sua mente e seu corpo, desperte seu poder de atrair o que deseja, começando imediatamente a respirar fundo e repetindo o mais rápido que puder, em voz alta ou silenciosamente, a seguinte afirmação, que é um poderoso antídoto para esse veneno e uma potente garantia da atração de Deus. A vida em mim está inseparavelmente conectada com toda a vida existente e totalmente dedicada ao meu progresso pessoal. Não fique impaciente consigo mesmo por não ter sucesso em todas as suas tentativas. O que conta é a intenção. Seja diligente e paciente, e você terá a certeza do sucesso. Capítulo 2. Como superar as dificuldades. Não existe o bem ou o mal. É o pensamento humano que faz com que pareça assim. Shakespeare. O espírito fundamental ou criador. Se você deseja superar as dificuldades ou manter as circunstâncias favoráveis, é necessário ter algum conhecimento do espírito fundamental ou criador e do relacionamento que temos com ele. Não é necessário negar a realidade do mundo físico, nem considerá-lo uma ilusão. Pelo contrário, ao admitir a existência do físico, acabamos testemunhando a realização de um grande processo invisível e criativo. O princípio da vida que nos anima é a própria vida do pensamento e dos sentidos. Você é um veículo, um meio de transmissão do espírito criativo da vida. Você pode controlar as circunstâncias e as condições de seu mundo individual, do qual você mesmo é a pedra angular, colocando seus pensamentos e sensações em correspondência com as forças originárias e inteligentes da vida. Seja prático em seu raciocínio e diligente em suas ações. O germe da vida dentro de você é uma inteligência que pode invocar todas as forças do universo, mas que é capaz de operar somente por meio de sua inteligência, de acordo com o que você acredita com confiança que pode e vai alcançar. Despeje as condições adversas com as quais se depara em um fluxo constante de confiança no poder de Deus dentro de você, e ao fazer isso, elas mudarão. A própria mente em relação à mente universal.
Use seu bom senso e todas as suas faculdades mentais o máximo possível, e esforce-se para manter diante dos olhos da mente o pensamento, de que cada condição física ou material de sua vida responde à sua tendência habitual de pensamento, e que essa sua tendência de pensamento acabará se tornando a reprodução da maneira pela qual você considera sua vida pessoal em relação à vida como um todo. O importante é perceber que, como indivíduo, você é um centro especializado por meio do qual a força e a essência da vida tomam forma, e que responde exatamente às suas ideias mais habituais. A relação entre a mente individual e a mente universal é de ação recíproca. Você deve compreender esse princípio de reciprocidade para entender por que às vezes não consegue aproveitar a vida, e no entanto, pode alcançá-la plenamente. Assim como a lei da gravitação mostra por que o ferro afunda na água, você pode fazê-lo flutuar. A mente universal criou sua mente com o propósito direto de se expressar por meio de você. A ação recíproca entre sua mente e a mente universal poderia ser comparada à de uma árvore e seus galhos. Sua mente é a expressão específica da mente universal, da qual você extrai seu poder de pensar. Assim como o galho de uma árvore é uma parte específica dela, não separada dela, mas uma de suas partes. Assim, entre a mente universal, ou vida, e sua expressão específica, que é a sua mente, há uma interação constante, assim como há entre a árvore e suas várias partes. Os galhos e as folhas estão continuamente extraindo o sustento do tronco. A ação de seu pensamento é a ação particular da mente universal. Se você se sentir feliz e satisfeito e elevar sua mente por meio da repetição constante de uma afirmação alegre, verá como rapidamente ocorre uma reação correspondente. As circunstâncias adversas são superadas pela reversão da causa originária, que é o próprio pensamento. A ansiedade e o medo sempre atraem circunstâncias de sua própria natureza. Reverta essa tendência e recrie apenas os pensamentos que trazem harmonia e segurança. Dessa forma, as circunstâncias adversas desaparecerão e, em seu lugar, aparecerão as condições correspondentes à sua mudança de mentalidade. Criando circunstâncias por meio de nosso pensamento. Ao organizar seus pensamentos de forma concisa e inteligente e ao procurar soluções para seus problemas dentro de si mesmo, e não fora, você pode ter certeza de que as ideias virão até você, e que se você as seguir, elas criarão novas circunstâncias, diferentes daquelas fornecidas pela natureza. Imagine a força da água fornecida espontaneamente pela natureza e usada pelo homem para mover um moinho de vento. Vemos que essa força não é maior ou menor dependendo de nossa vontade, mas o homem a amplifica e a ajusta às suas necessidades, para seu próprio benefício. A verdadeira ordem do processo criativo é exatamente o oposto do que costumamos pensar, pois o pensamento e o sentimento são as causas originais que moldam as condições externas, e não o contrário. Esse é o princípio básico a partir do qual surge a lei genérica de todo o processo criativo, para que toda a sua inteligência e energia se concretizem. A lei é: o ser humano se torna o que ele pensa. Se você deseja sair de uma situação indesejável, deve adotar o método científico do pensamento afirmativo e segui-lo como um fator decisivo em sua vida. Sua inteligência é o instrumento por meio do qual a grande inteligência do universo constantemente toma forma concreta. O reconhecimento contínuo desse fato permitirá que você encontre uma saída para qualquer sentimento de limitação que possa se manifestar em sua experiência individual. Aprendendo a pensar por si mesmo. Ninguém pode pensar por outra pessoa. Suas ideias devem ser o resultado de um esforço determinado para reconhecer sua própria inteligência individual, como um instrumento no qual a inteligência superior está sendo constantemente realizada. Se você estiver suficientemente convencido do poder de seu próprio pensamento, não precisará de nenhuma força de apoio além de sua própria convicção. Não compreenderemos plenamente nosso relacionamento com o grande todo,
a menos que entendamos que ele não é apenas uma força criativa, mas também formativa. A lei da vida é Deus e companhia. Você é a companhia, e se quiser lucrar com essa associação, não pode ficar ocioso nem por um momento. Haverá momentos em que você achará difícil transferir seu pensamento da esfera externa para a esfera interna do princípio criador, e mantê-lo alegremente lá até que as condições externas respondam às ideias que você tem em mente, mas o fato é que nunca deve haver qualquer tensão. Em nenhuma circunstância, você deve se permitir cair no hábito do devaneio ocioso. O lado material da vida não deve ser desprezado, pois é o exterior de seu interior correspondente, e tem sua importância e seu lugar de acordo com isso. O que deve ser evitado é fazer da aquisição de bens materiais seu objetivo principal. Entretanto, quando certos fatos externos aparecerem no círculo de sua vida, você deve trabalhar com eles de forma diligente e com bom senso. Lembre-se de que as coisas são símbolos, e que o que elas simbolizam é mais importante do que o próprio símbolo. As leis da natureza. O conhecimento de que a natureza obedece a você exatamente na mesma medida em que você obedece à natureza, sempre leva à liberdade. A primeira e mais importante lei da natureza é a harmonia. Você verá os resultados da lei da harmonia no belo mundo ao seu redor. Se você obedecer às sugestões da natureza e seguir a lei, receberá todos os benefícios que ela tem a oferecer: saúde, força, alegria, etc., pois todas as suas leis trazem liberdade e harmonia. Você verá que a natureza responde da mesma forma, desde que seus pensamentos e ações estejam de acordo com as leis dela, criando o que precisamos e eliminando o que não queremos. O pensamento, como tal, é sempre criativo, seja ele bom ou ruim. Não é suficiente entrar no espírito de seu raciocínio por 15 minutos por dia com a confiança interior de que está direcionando energia pura a uma manifestação física desejada, e depois passar o resto de seus momentos de vigília em dúvida e medo. Se você estimular seu sentimento de fé, a resposta será imediata. Para eliminar a dúvida e o medo, o pensamento que eu mesmo uso com mais frequência é o seguinte: minha mente é um centro de funcionamento divino. O funcionamento divino sempre tende à expansão e à expressão total, e isso envolve a produção de algo além do que já alcancei anteriormente, algo totalmente novo, que não experimentei em situações passadas e que é alcançado por meio de uma sequência ordenada de crescimento. Portanto, como o divino não pode mudar sua própria natureza, ele deve operar da mesma forma em mim. Assim, meu próprio mundo, do qual sou o centro, avançará para produzir novas condições, sempre além de qualquer outra que eu tenha criado antes. Sempre que sentir que seu caminho para a liberdade está impedido, esforce-se o máximo que puder para viver no espírito de sua afirmação. E logo perceberá que sua mente recebe ideias que, se seguidas, o levarão ao caminho da liberdade absoluta. Embora o medo seja o inimigo mental mais destrutivo, e pareça estar sempre presente em tudo, quando você compreende que o medo tem a mesma probabilidade de se manifestar que a própria fé, você se torna mais capaz de se proteger, dependendo da qualidade do pensamento que você tem. No momento em que começar a sentir medo, saia para o ar livre se possível, e caminhe rapidamente por 2 ou 3 quilômetros, respirando profundamente, mantendo o queixo erguido e o peito firme. Pense em si mesmo como o rei de tudo que vê e assuma uma atitude de comando adequada. Cada vez que respirar, repita esta afirmação: estou respirando a vida, o amor e a força do universo neste momento. Prenda a respiração por 1 segundo, com essa afirmação no centro de sua mente, depois expire com o mesmo pensamento e transmita-o para se misturar ao éter do universo. Meu Pai de amor e eu somos um. Se não puder sair ao ar livre, adote a mesma atitude onde quer que esteja. Respire fundo, repita a afirmação e sinta verdadeiramente que está protegido e que todo o amor e a força que a vida tem para lhe transmitir estão chegando até você.
O medo desaparecerá e você poderá retomar o que estava fazendo. A prática leva à perfeição. Capítulo 3. Como fortalecer a vontade. Tudo de bom que desejamos, esperamos ou sonhamos, existirá, e não em uma forma semelhante, mas exatamente na forma que esperamos. Robert Browning. A importância da vontade. É muito importante ter conhecimento suficiente sobre nossa própria vontade, para que ela não seja desperdiçada ou perdida por não entendermos seu lugar e poder. As situações criadas por pura força de vontade desaparecem assim que a vontade é relaxada. A força de vontade é a força de controle em sua mente, que mantém seu pensamento em uma determinada direção até que um resultado seja alcançado. A vontade é um estabilizador do pensamento. Se a imaginação é a função criativa, a vontade é o princípio centralizador. Sua função é direcionar a imaginação na direção certa. O sucesso ou fracasso depende apenas de uma coisa: controle mental. A vontade é o fator de controle, e sua função é sempre a mesma: manter as faculdades mentais de modo que possam fazer o trabalho que se pretende delas. Com uma vontade adequadamente formada, é possível escolher um pensamento, mantê-lo até que ele tenha concluído sua tarefa, soltá-lo, e em seguida, escolher outro pensamento, repetindo o processo várias vezes, se desejado. Em resumo, você pode trabalhar quando precisa trabalhar, e se divertir quando precisa se divertir. Uma vontade bem formada e bem desenvolvida nos mantém em qualquer atividade que desejamos sem nos causar nenhum esforço, e seu uso nunca causa uma sensação de fadiga. O princípio do desenvolvimento da vontade é assumir uma determinação calma e tranquila de manter uma atitude mental definida, a despeito de todas as tentações que possam parecer contrárias, sabendo que ao fazer isso, o resultado desejado aparecerá. O treinamento da vontade. Ao treinar sua vontade, a pessoa se torna consciente do tremendo poder que atua nos planos do primeiro princípio, ou causa de todas as coisas aparentemente físicas. Esse poder é a inteligência viva do universo. Explique a si mesmo o que deseja de forma clara e concisa, sabendo que isso se cristalizará como um fato objetivo, e confiando que isso acontecerá, porque sua vontade age sobre a inteligência criativa sem forma e faz com que ela assuma a forma que você decidiu. Todo o nosso ambiente é o resultado de nosso pensamento. É importante perceber que qualquer inclinação para forçar a vontade seria prejudicial e deve ser evitada. Quando estivermos plenamente conscientes do lugar e do poder da vontade em nossa esfera mental, mantendo a energia criativa em ação na formulação de nossos desejos, perceberemos que a vontade pode ser treinada e que nunca mais nos sentiremos bem sem usá-la constantemente, pois isso seria como viver sem entusiasmo. A melhor maneira de fortalecer a vontade é praticar exercícios com esse único propósito, lembrando sempre, ao fazê-los, que nosso esforço é direcionado para o autoaprendizado e o autocontrole. Com uma vontade bem desenvolvida e treinada, seus pensamentos nunca se desviarão da consciência de que tudo faz parte da vida, e portanto, é bom, e que a natureza, desde sua aparência física até suas profundezas mais arcanas, é um silo de bondade. Em seu poder está a chave para seus maiores tesouros, e seja o que for que mais o atraia a qualquer momento e em qualquer lugar, saiba que nesse momento você estará em contato com o espírito da vida. Ao compreender isso, você beberá das fontes universais de energia vital que fazem da existência um ato de alegria, e que ao irradiar suas vibrações, podem afastar qualquer experiência prejudicial. Essa é certamente uma razão suficientemente boa para desenvolver a vontade. A vontade é fraca por falta de exercício. Formá-la é muito parecido com o treinamento para fortalecer os músculos. Seu desenvolvimento é gradual. Somente a vontade pode desenvolver a vontade, portanto, começa-se com o que está disponível, que é ampliado e fortalecido por meio da ação sobre si mesmo. A fraqueza da vontade se manifesta de duas maneiras: excesso de atividade e apatia.
É aconselhável começar cada dia com a resolução de não se apressar nem deixar nenhuma tarefa inacabada. Esforçar-se nessa direção é de valor inestimável. Deve haver apenas um objetivo em sua mente no que diz respeito ao exercício da vontade, seu desenvolvimento e fortalecimento. Nesse momento, você não deve pensar em melhorar suas aptidões ou habilidades, pois se houver algum motivo oculto, você perderá de vista o treinamento da vontade, que é o principal. A prática da vontade. Cultive o sentimento de alegria, de contentamento, e comece o exercício com esse sentimento, determinado a fazê-lo com uma atitude mental feliz. Isso é muito importante. Realize o exercício em um momento em que as interrupções sejam menos prováveis, por 7 dias consecutivos, 10 minutos por dia, de cada vez. Se ocorrer uma interrupção durante a prática, comece novamente do início. Se um dia você esquecer o exercício antes do final da série de 7 dias, comece novamente desde o primeiro dia, até conseguir concluí-lo sem interrupções. Tenha papel e lápis prontos antes de começar. Em seguida, pegue 50 fósforos, miçangas, botões, pedaços de papel ou qualquer outro objeto pequeno, e lenta e vagarosamente, jogue-os em uma caixa, um a um, com uma sensação de alegria e satisfação, declarando a cada movimento: faço isso exercendo minha vontade. O pensamento mais importante é que você está treinando a si mesmo para obter o fruto de ter uma vontade formada, e essa é a razão pela qual você deve cultivar o sentimento de alegria. O único método pelo qual você pode estudar o desenvolvimento da vontade é por meio da autoanálise e da introspecção. Portanto, quando terminar a prática, faça a si mesmo perguntas como estas: o que pensei sobre o exercício quando o estava fazendo? Pensei que realmente iria cultivar a vontade, ou fiz apenas porque me disseram para fazê-lo? Eu estava me concentrando adequadamente quando estava jogando os fósforos na caixa, ou estava mais preocupado com a forma como eles caíam? Ou estava distraído com outros pensamentos, bons ou ruins? Eu estava pensando em quando iria terminar, ou estava conscientemente alimentando pensamentos de satisfação e alegria? Eu senti uma sensação de tensão ou uma sensação de fortalecimento da minha vontade? Eu realmente acredito que acabarei desenvolvendo a força de vontade se persistir por tempo suficiente para demonstrá-la, etc. Escreva essa série de perguntas e respostas em um papel. Você achará interessante e encorajador reler essas anotações mais tarde para observar seu progresso. Você pode estimular o interesse por esse exercício variando sua determinação ou objetivo, ou seja, você pode manter uma atitude consciente de alegre vontade de poder, outra de forte vontade de poder, outra de pacífica vontade de poder, e outra ainda de contentamento e assim por diante. Essas variações no exercício levam à obtenção de uma vontade firme e forte, e a um uso inteligente dela. Capítulo 4. Como fazer com que a mente subconsciente trabalhe para você. A força mais potente do universo é a influência da mente subconsciente. O treinamento adequado para encontrar a correlação entre as faculdades subliminares e objetivas é a chave mágica que revela o maior dos tesouros, a faculdade de lembrar. E com a lembrança vem as reflexões naturais, a visão, o conhecimento, a cultura e tudo que tende a tornar o ser humano um Deus, embora em estado embrionário. Dr. Edwin F. Bowers. Entre no espírito de seu desejo. Todos têm o mesmo poder em suas mentes subconscientes para atrair o que desejam por meio de seus próprios esforços. Se você deseja imprimir ou gravar em sua mente subconsciente o sentimento de felicidade, deve primeiro meditar sobre sua visão da felicidade. Observe como ela o afeta. Se em resposta à sua meditação, você se sentir relaxado e confiante, pode ter certeza de que esse pensamento foi gravado em sua mente subconsciente. Não há limite para o poder criativo da mente subconsciente, uma vez que ela tenha sido impressa com intenção. A mente subconsciente é em essência a mesma que a mente subconsciente universal,
a qual você está inseparavelmente conectado. Entenda que sua mente subconsciente recebe suas impressões da mente objetiva e nunca do material. Portanto, é necessário desviar seu pensamento do material ou físico que deseja e repousar mentalmente em seu símbolo espiritual, que é a fonte inerente de sua formação. Tudo o que sabemos sobre o invisível é derivado do que observamos acontecer no plano do visível. Esforce-se para compreender a si mesmo como espírito puro, cuja qualidade essencial é o bem. O espírito puro é vida pura e, naturalmente, tudo o que ele pode desejar é manifestar mais e mais vida, independentemente das formas pelas quais se manifesta. Consequentemente, quanto mais pura a intenção, mais rapidamente ela passa para a mente subconsciente, que a transmite instantaneamente para a mente universal. Prática para alcançar seus desejos. Quer seu desejo seja uma casa, uma cadeira, uma certa quantia de dinheiro ou qualquer outra coisa, a primeira coisa a considerar é como o objeto desejado se originou. Ao meditar sobre o espírito original do objeto em questão, você estará colocando em ação o poder criativo da mente subconsciente, que está em contato com toda a energia criativa que existe. Suponha que o que você deseja é uma casa. Você deve ir ao seu conceito original. A ideia de uma casa tem sua origem na necessidade primária de abrigo, de proteção contra os elementos e também de conforto. Foi a partir desses desejos originais que nossas moradias atuais se manifestaram. Portanto, primeiro construa uma casa em sua própria consciência, mantendo apenas pensamentos harmoniosos e construtivos. Esse tipo de pensamento dá à mente subconsciente um bom material para trabalhar, e de acordo com sua disposição de permitir que ele se sugira, juntamente com seu próprio poder criativo, ele continuará sua formação, e por fim, dará origem à casa. Portanto, antes de tudo, você deve formar em sua mente objetiva uma ideia clara do tipo de casa que deseja, se é de um andar ou mais, o número e o tamanho dos cômodos, quantas janelas e portas terá. Em resumo, você precisa imaginar mentalmente a casa inteira, tanto por dentro quanto por fora. Caminhe por toda a casa, dê uma olhada na parte externa, depois entre e examine-a cuidadosamente do porão ao sótão. Em seguida, deixe essa imagem de lado e fixe-se no protótipo espiritual da casa. Para encontrar o protótipo espiritual de qualquer objeto, o método mais simples é perguntar a si mesmo que uso você fará dele, o que ele implica. Em outras palavras, qual é a razão de sua existência? Toda coisa física ou material é o resultado de uma ideia que está em primeiro lugar na consciência. Essas ideias, que são universais por natureza, são especificadas por meio de imagens mentais e esforço concentrado. O hábito de criar os pensamentos, se persistido, abre caminho para a manifestação física da imagem mental, seja ela qual for. Vivendo com o sentimento de proteção. O sentimento de proteção é estabelecido dentro de nós pelo conhecimento de que somos protegidos pelo todo-poderoso, onipresente e inteligente poder da vida. Então sabemos claramente que estamos vivos, e esse conhecimento traz consigo uma sensação de segurança que nada físico pode oferecer. Uma das sensações mais satisfatórias e reconfortantes é a de estar protegido dentro de si mesmo. A proteção é uma qualidade inerente à vida. Como tal, ela ocupa todo o espaço e está sempre disponível para ser invocada em qualquer forma de expressão. Na mente do ser humano, existe um poder que nos permite contatar e nos envolver no ilimitado e universal poder de Deus. Devemos nos esforçar para manter na mente, em todos os momentos, a presença de nosso próprio eu real, que é a única proteção verdadeira, uno com toda a vida e inteligência que não apenas nos protege, mas também facilita tudo. Como desenvolver saúde e harmonia? Para melhorar a saúde física, devemos nos esforçar para manter os pensamentos tão harmoniosos quanto possível, e imaginar mentalmente que estamos bem e realizando as atividades úteis e alegres da vida diária que uma pessoa saudável faria naturalmente.
sempre percebendo que o princípio criador da vida deve agir em nós mesmos de forma harmoniosa para produzir resultados físicos harmoniosos. Se direcionarmos o pensamento para a imagem mental do estado de saúde que desejamos ter, independentemente das condições ou sintomas que possamos ter, poderemos desenvolver essa imagem mental e viver em seu protótipo de forma constante. Dessa forma, a imagem mental seria uma semente que plantamos para que o pensamento fique gravado na mente subconsciente, iniciando assim a modelagem de sua energia criativa, e dando início a uma verdadeira transformação dentro de nós. Nunca tente se forçar a acreditar no que você sabe que não é verdade, pois a menos que sua fé seja construída sobre o sólido alicerce da convicção absoluta, você nunca poderá usá-la de forma prática. O protótipo do dinheiro é o valor, e o método para manifestar mais dinheiro é imaginar mentalmente a quantia de que precisamos para um propósito específico. Depois de criar uma imagem clara e definida, devemos aumentar nossa visão do dinheiro como símbolo do valor da vida aplicado ao uso que pretendemos dar a ele. O dinheiro é o fator mais importante de troca construtiva disponível para nós atualmente. Mantenha o pensamento do que você é para guiá-lo em direção ao que você quer ser. A energia criativa tem apenas uma maneira de operar, por meio de ação reciprocadamente universal para sua mente subconsciente, e em seguida, em sentido inverso, de sua mente subconsciente para a mente subconsciente universal, que é sua origem, e que invariavelmente responde ao pensamento. Seu principal objetivo deve ser convencer-se, sem sombra de dúvida, de que o espírito criador que originou tudo o que existe é a raiz de sua individualidade. Há apenas uma causa primordial, a mente subconsciente universal, da qual sua própria mente subconsciente faz parte. Para entender isso, é necessário registrar na mente a realidade de seu relacionamento com o todo, ilimitado. Conecte todos os seus pensamentos e sensações com o que há de melhor em você. Há muita verdade neste antigo ditado. O que você vê é o que você é. Se o que você vê é pó, você é pó. Se você vê Deus, você é Deus. O pensamento que é mantido torna-se um fato real em nossa mente, bem como em nosso plano físico e, portanto, devemos manter o pensamento do que realmente somos para nos tornarmos o que gostaríamos de ser. A mente subconsciente individual deve ser considerada como o órgão do absoluto, e a mente objetiva como o órgão do relativo. Se você modelar seu pensamento dizendo repetidamente à sua mente subconsciente que ela é o único poder criativo, você desfrutará das alegrias do sucesso. Como fazer conexão com nosso poder criativo? Não tente transformar as coisas no que elas não são. A mente subconsciente é subjetiva porque está abaixo do limiar da consciência. Ela é a construtora do corpo, mas não pode ver, ouvir ou sentir como você o constrói. Mantenha em sua mente consciente a serena tranquilidade de saber que a mente subconsciente está sempre funcionando de acordo com o pensamento habitual de sua mente objetiva. Você não precisa fazer mais nada, a mente subconsciente cuidará de si mesma. Como podemos manter nosso pensamento consciente em um fluxo de vida de alegria e generosidade? A resposta é muito simples, embora possa parecer antiquada: olhando para Deus. Para fazer isso, tente sentir o Espírito Divino Universal fluindo perpetuamente por tudo que existe. Contemple serenamente o Espírito Divino como um fluxo contínuo de vida, luz, inteligência, amor e poder. E você verá que essa corrente flui através de você e se manifesta constantemente, tanto mental quanto fisicamente em todos os seus assuntos. Prepare-se interiormente com uma atitude mental que olhe para a luz. Deus é luz. Na esperança de receber vida e iluminação, e exteriormente, não negando com suas ações o que está tentando manter em seu pensamento. O Espírito, à medida que flui através de você, torna-se você e se torna exatamente o que você se considera ser. Assim como a água assume a forma do canal por onde flui, o Espírito assume a forma de seus pensamentos. Ele é extremamente sensível.
Imagine como deve ser sensível ao princípio da vida. Pense nisso. Pense nele repetidamente com bondade, com afeto e com confiança, e ele responderá a você como um amigo acolhedor. Se você tentar analisar o Espírito Divino, apenas obscurecerá a luz. Você não pode dissecar Deus. Deixe que suas ideias se tornem desejos que possam ser observados na luz divina, que cresçam serenamente a partir de si mesmos, e você será capaz de observá-los em sua luz verdadeira e autêntica. Como o Espírito é infinito, por meio da oração e da meditação, é possível beber dele, para aumentar a inteligência viva. Fluir de acordo com a verdadeira ordem. O poder vem de Deus, e é recebido pelo ser humano, que por sua vez, o exerce sobre a natureza. Essa é a verdadeira ordem. Nossa fé é nosso verdadeiro pensamento. Se esse nosso pensamento verdadeiro consistir em uma expectativa de doença e pobreza, essa será nossa fé, e acreditaremos no poder da doença e da pobreza, para o qual abriremos as portas de par em par. Pelo simples fato de acreditar nas promessas divinas, toda a responsabilidade é transferida para o Espírito Divino, a mente subconsciente, e por meio da atitude mental receptiva, a pessoa se torna colega de trabalho de Deus. Deixemos então que o Espírito Criativo opere em nós, para nós e por meio de nós. Um dos significados do símbolo maçônico da estrela de 5 pontas é que tudo retorna ao seu ponto de partida. Comece pelo vértice do triângulo e trace uma linha ao redor dele. Sem dúvida, você chegará de volta ao vértice. Assim, se você tomar o céu como ponto de partida, retornará a ele e ao poder divino. Mas se seu ponto de partida for a Terra, você retornará a ela, de modo que a estrela será desenhada como um triângulo invertido. Agora você tem todo o material necessário para lançar a base de uma superestrutura de fé absoluta em Deus, e no poder de Deus dentro de você, que é a sua mente subconsciente, e construí-la pouco a pouco. Esse conhecimento bem fundamentado lhe dará domínio sobre todas as circunstâncias e condições adversas, porque você estará em contato consciente com uma energia ilimitada. Apenas acredite em seu Deus interior e tudo será possível para você. Capítulo 5. Ajuda rápida e concreta. Este capítulo oferece, da maneira mais prática possível, os meios pelos quais você pode lidar com os obstáculos e as circunstâncias da vida que corroem a alma, o espírito e o corpo. Integre essas recomendações e instruções em sua vida íntima e mantenha-as ativas por meio do uso diário. Elas o ajudarão constantemente a superar os elementos destrutivos e a atrair os construtivos. Ansiedade. Quando as circunstâncias de sua vida não forem de seu agrado e você se pegar pensando cada vez mais em como se sente infeliz, saia de casa, tome ar fresco, pelo maior tempo que puder. Esforce-se para caminhar pelo menos 3 ou 4 quilômetros por dia, respirando profundamente o ar fresco e com este pensamento em mente. Neste momento, estou respirando a vida, o amor e o poder do universo. Não permita que seu pensamento caia em velhos hábitos e inunde sua mente com essa afirmação. Foi-lhe concedido o controle sobre todas as condições adversas por meio do poder do pensamento. Insista no reconhecimento desse fato. Explique a si mesmo, repetidas vezes, que tudo o que está acontecendo agora em seu pensamento e em suas emoções é positivo. Consequentemente, as circunstâncias externas responderão a você. Autopiedade. A autopiedade é causada pela falta de força de vontade e implica fracasso, pois falta força para dar a energia vital ainda sem forma o pensamento necessário para produzir os resultados desejados. O controle mental absoluto é tudo o que você precisa para fazer, ser ou ter o que deseja. Sem ele, suas forças se dispersarão. Se você permitir que os pensamentos não sejam controlados, as circunstâncias de sua vida se tornarão caóticas. Por exemplo, se um amigo fizer algo que você não aprova,
Evite deixar que o pensamento se concentre na injustiça cometida por seu amigo, pois continuar a pensar nisso só produzirá mais amargura. Controle o pensamento, e não pense na amizade dele de forma perniciosa. Em vez disso, considere os muitos atributos bons da amizade, e isso restaurará a harmonia. Faça o mesmo com relação à situação atual em que você se encontra. Não a imagine mentalmente, dizendo a si mesmo: não consigo suportar isso. Em vez disso, repita esta gloriosa verdade: minha mente é um centro de operações divinas. As operações divinas sempre envolvem avanço e melhoria. Se você se apegar com fé a esse raciocínio, você o vivenciará assim. Ciúme. O ciúme é o maior inimigo do amor, e se permitirmos que ele habite em nossa consciência, acabará destruindo nossa capacidade de aproveitar a vida. É a reação do medo de perder algo e pode ser superado por meio da oração e da atenção. O raciocínio deve ser feito da seguinte forma: Deus é vida e amor. Eu sou vida e amor. Não posso perder nem o amor nem a vida. Quando se sentir tentado pelo ciúme, caminhe longas distâncias sempre que possível e direcione seus pensamentos para o amor, não apenas para a pessoa que você ama, mas para o conceito de amor e seus atributos. Pense em Deus como amor. Afaste de sua mente todos os pensamentos sobre suas circunstâncias pessoais e verá que o amor fluirá de você como de uma fonte inesgotável de amor e vida, preenchendo e reabastecendo sua consciência. Raiva. Quando a raiva o abalar, respire fundo e concentre seu pensamento no ar que entra em sua mente, visualizando-o como se fosse composto de raios de luz e respirando cada vez mais fundo. Continue respirando profundamente até completar 25 respirações, segure cada uma delas e conte até 7. Em seguida, expire lentamente mantendo o pensamento na inspiração, observando-o mentalmente viajar pelos pulmões e penetrar em todas as partes do corpo como raios de luz. Em seguida, medite em qualquer pensamento positivo relacionado a você, como ser uno com a vida e o bem. Ao praticar dessa forma, você logo mitigará sua tendência à raiva. Culpas. No momento em que começar a se culpar por ter feito algo errado, deixe este pensamento entrar em sua consciência e elimine qualquer outro pensamento. A inteligência infinita e a sabedoria infinita estão se expressando em mim neste momento, e com intensidade crescente. Faça também este exercício. Flexione o tronco sem dobrar os joelhos, de modo que toque o chão com as pontas dos dedos, inspirando ao levantar o corpo e expirando a cada vez que o flexionar. Repita 16 vezes, acompanhado da afirmação acima. Decepção. Essa energia destrutiva sutil deve ser completamente extinta por meio do seu contato direto com toda a alegria que existe, pois você é um com sua fonte, a bondade universal. A vida quer expressar alegria por meio de você. Como você está aqui para esse propósito, pode e deve desfrutar de tudo de bom que a vida tem a oferecer. Faça exercícios físicos enquanto estiver se concentrando nesse pensamento. Um bom exercício é sentar-se em uma cadeira e inspirar profundamente, e depois expirar lentamente. Ao fazer isso, dobre lentamente o tronco até que as pontas dos dedos toquem o chão. Repita esse exercício 7 vezes com a seguinte afirmação: neste momento, a alegria de Deus flui em mim e através de mim. Desânimo. Esse é o fracasso de sua parte em reconhecer a fonte de energia todo-poderosa e sem limites, Deus, como seu companheiro infalível. Quando for surpreendido pelo desânimo, pergunte-se imediatamente: que energia me criou e com que propósito? Em seguida, repita lenta e conscientemente: acredito firmemente que Deus é uma fonte de energia e proteção onipresente e imutável. Observe seus pensamentos e evite que qualquer coisa contrária a essa afirmação entre em sua mente. Apegue-se a ela com toda a sua vontade, e dessa forma, você conseguirá eliminar o desânimo e a crença de que ele tem qualquer poder ou energia. Descontentamento.
Quando esse inimigo da paz e da felicidade começar a avançar, cante, cante, cante e cante em voz alta se puder. Caso contrário, cante mentalmente. Cante o que quiser. Observe sua respiração, e todas as noites, introduza em sua mente subconsciente o pensamento de que Deus o criou com o propósito de expressar todas as harmonias da vida, tanto dentro de você quanto por meio de você, e que é seu direito divino ser harmonia e ser harmonioso em sua experiência diária. Medite sobre a harmonia que você vê expressa na natureza, e esforce-se para carregá-la em seu pensamento, e depois expressá-la por meio de você. A infelicidade. Um estado mental perpetuamente infeliz é o resultado direto de considerar a vida a partir de uma perspectiva física, como se essa fosse a única realidade da existência. Todas as noites, antes de dormir, introduza em sua mente subconsciente o seguinte pensamento: há apenas uma mente com a qual posso pensar em mim mesmo, que é a mente do amor divino e do poder divino. Medite sobre isso pela manhã. A doença. Se o corpo é a expressão do pensamento, a doença é o resultado da crença de que o corpo está sujeito a ele. Explique a si mesmo, várias vezes ao dia, que toda doença física é resultado de pensamentos negativos. Quando você realmente aceitar essa afirmação como verdadeira, terá o cuidado de manter apenas pensamentos saudáveis e harmoniosos sobre si mesmo e sobre os outros. Por exemplo, se sentir uma dor de cabeça chegando, comece imediatamente a respirar fundo, e a cada respiração, repita para si mesmo que a respiração é vida e que a vida é saúde perfeita. Estou vivo e a saúde da vida está se manifestando em mim neste momento. A inveja. A inveja é produzida por um sentimento de separação de Deus e da bondade. Esforce-se para reconhecer que tudo que a vida tem a lhe oferecer está presente em sua plenitude em todos os momentos e em todos os lugares, e que isso se tornará uma expressão visível para você por meio do reconhecimento persistente desse grande fato. Indecisão. É a incapacidade de perceber que sua inteligência é o instrumento por meio do qual a inteligência universal toma forma concreta. O esforço para perceber isso deve se tornar um hábito da mente, em vez das tentativas espasmódicas que são feitas quando surge a necessidade de decidir. Medo. Um escritor disse certa vez que o medo é o único mal que existe. É verdade que ele é a energia mais destrutiva que alguém pode abrigar. Quando o medo vier atacá-lo, feche a porta de sua mente com este pensamento positivo. A única energia criativa que existe é o pensamento. Todas as coisas são possíveis para aquele que acredita que o Deus que criou o homem o fez com o propósito de expressar a seu filho seu amor paternal e sua proteção. Eu acredito em Deus, o Pai Todo-Poderoso, que é minha inteligência e minha vida, manifestando-se agora em minha consciência. Enquanto estiver pensando nisso, caminhe com energia ou faça exercícios físicos extenuantes. Sempre que sentir o medo surgir, elimine-o imediatamente, substituindo-o por qualquer pensamento que afirme o poder de Deus dentro de você. Em suma, o medo é totalmente superado pela eliminação de qualquer pensamento que nos faça acreditar em qualquer poder que não seja o de Deus, do Espírito de vida e amor, que é nosso próprio direito de nascença. Sensibilidade excessiva. Uma mente excessivamente sensível é simplesmente uma mente egóica. Nós nos sentimos ofendidos porque alguém diz ou faz algo de que não gostamos. Ou, ao contrário, essa pessoa não sabe como dizer ou fazer o que achamos que ela deveria dizer ou fazer. Para erradicar esse hábito prejudicial de pensamento, o mesmo método descrito em Autopiedade deve ser usado, e se você tiver fé em seu trabalho mental, seus esforços serão recompensados e você se libertará facilmente desse hábito pernicioso. Conclusões. Em conclusão, talvez seja útil oferecer uma ideia definida, como uma fórmula, sobre como agir e como conseguir o que queremos. Em primeiro lugar, devemos nos aproximar o máximo possível de ser um reflexo de nossa ideia de Deus, tanto em pensamento quanto em ação.
A princípio, pode parecer impossível atingir essa meta, mas refletir sobre o pensamento de que Deus nos criou a partir de si mesmo porque queria ver e sentir a si mesmo em nós nos ajudará a perseverar. Quando crianças, quando começamos a aprender a ler, sentimos como seria maravilhoso poder ler como os adultos, e por isso, continuamos tentando até atingirmos essa meta. Talvez neste momento você tenha um grande desejo pelo qual estaria disposto a dar sua vida. Na verdade, só é necessário que você comece dedicando alguns momentos por dia a ele, esforçando-se para penetrar nessa ideia de Deus e viver nela. Em seguida, tente descobrir o protótipo espiritual de seu desejo, inibindo todo pensamento físico sobre esse desejo. Se o que você deseja é encontrar uma pessoa com quem possa realmente compartilhar a vida, feche completamente a mente para toda personalidade e ser físico, e concentre-se no pensamento e no sentimento do espírito de amor e da verdadeira comunhão, sem referência a qualquer pessoa física. A pessoa é um instrumento por meio do qual essas qualidades específicas se manifestam, e não as qualidades em si, que tendemos a perceber quando já é tarde demais. Talvez você queira melhorar sua situação financeira. Nesse caso, não é o dinheiro que você está procurando, mas o que ele simboliza: identidade, liberdade e superação da privação. Portanto, encontre um momento de solidão pela manhã e à noite, ou em qualquer outro momento em que tenha certeza de que não será perturbado, e medite sobre seu verdadeiro relacionamento com Deus. Uma vez que sua sensibilidade tenha sido estimulada até o ponto da certeza, você deve meditar sobre a liberdade essencial onipresente e imperecível de Deus. Tente não perder de vista o fato de que o ímã mais potente para atrair o sucesso material são as ideias. Há uma boa chance de você conseguir uma dessas ideias que geram sucesso, se perseverar em seguir as sugestões mencionadas neste livro. Se isso acontecer, você não apenas compreenderá a ideia, mas também terá a coragem de colocá-la em prática. Essa coragem direcionada para o uso positivo lhe trará o objeto de seu desejo: coragem, amor, amizade, saúde, felicidade e aquela paz que excede todo o entendimento. Que tudo isso venha a você em abundância.